Boa noite, bem-vindos a mais uma conversa do ciclo de conversas Tudo o que querias saber sobre. Relembramos que esta é uma iniciativa promovida pelo SIGIL, o Secretariado Juvenil da Igreja Lusitana, e a cada quinta-feira junta-se a mim um jovem diferente para me acompanhar na comoderação desta conversa. Hoje temos aqui connosco o João Pedro Dias. O João Pedro é membro da Igreja Lusitana, é membro da paróquia de São João Evangelista e há muitos anos que é também monitor dos campos de férias. Então, bem-vindo, João. Obrigado por estás aqui connosco. Obrigado, Mariana. Boa noite. E então, hoje teremos a oportunidade de saber tudo o que sempre quisermos saber sobre padres casados. Como conciliar a vida religiosa com a vida familiar. E para nos contar, então, o que nós queremos saber sobre este tema, temos connosco o reverendo Sérgio Alves. O Sérgio fez o seu percurso cristão na Igreja Lusitana desde sempre. Foi batizado, confirmado e ordenado na paróquia onde nasceu e cresceu, a paróquia de Salvador do Mundo, em Vila Nova de Gaia. O seu bisavô até conheceu Diogo Cáceres e a sua avó sempre foi muito dedicada à paróquia e o seu pai foi antigo aluno da Escola do Prado. Portanto, uma família aqui da Igreja. O Sérgio é presbítero da Igreja Lusitana e assume várias funções na sua vida. Na Igreja, ele é pároco de duas paróquias, é arcipreste do Norte, é o tesoureiro diocesano, colabora na área de comunicação da Igreja, faz parte da Comissão Ecuménica do Porto, da direção do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs, representa o COPIC nos encontros europeus dos Conselhos Nacionais de Igrejas e, quando era mais jovem, foi presidente do GIL e faz este ano 20 anos que o Sérgio é coordenador de campos de férias. Portanto, é uma vida muito preenchida na Igreja, mas para além da Igreja, o Sérgio também tem uma vida muito preenchida no seu mundo académico e secular, portanto, uma especialização em inovação e desenvolvimento em ciências do trabalho, uma licenciatura em ciências religiosas e teologia da Universidade Católica, já fez 3 pós-graduações, fez um mestrado em gestão e prevenção e concluiu em 2018 o MBA em gestão. Portanto, estudou até aos 38 anos e sempre em regime pós-laboral. Fundou há 16 anos uma empresa de consultoria e prestação de serviços, a Siga Labor, onde é sócio e trabalha como auditor e técnico superior, da autoridade para as condições do trabalho. E claro, como não podia deixar de ser, tendo em conta o tema, o Sérgio é também casado com a Filipa há 12 anos e tem um filho, o João Alves, com 10 anos. Sérgio, bem-vindo. Então, muito boa noite a todas e a todos que connosco estão, através desta excelente iniciativa que o SIGIL está a promover. Paz seja com todos e que Deus a todos também nos abençoe neste tempo em que vamos estar juntos a partilhar de coração e também com emoção aquilo que nos vai na alma e no coração. Boa noite e obrigado. Obrigada, não, Sérgio. E antes de começarmos a conversa, relembrava a todos os que nos estão a ver o formato deste programa, para aqueles que nos estão a ver pela primeira vez. Nós vamos ter um período de tempo de conversa com o Sérgio e no final vamos ter uns minutos em que o Sérgio vai poder responder às perguntas que nos forem chegando por parte do público. Portanto, podem ir deixando as vossas perguntas no Facebook do SIGIL, também no YouTube da Igreja Lusitana e, portanto, as questões que forem surgindo, as dúvidas, as inquietações, vão deixando nestes canais e depois no final teremos um tempo para responder. E então, Sérgio, para começar esta conversa, começávamos um bocadinho com a tua vida, também o testemunho, e por isso perguntar-te, na tua vida, o que é que surgiu primeiro, Sérgio? Foi a vocação para o casamento e para a família, ou foi a vocação para o ministério ordenado? Como é que isto se deu? Ora bem, como é que se deu? É uma pergunta interessante. A resposta não é assim muito imediata, mas no fundo há uma expressão que até é bíblica e que no fundo também responde e nos ajuda a perceber que é o sentido do eis-me aqui. Porque quando nós falamos de vocação, estamos a falar em chamamento, estamos a falar também em escolha e disposição para algo ou para a minha missão. Jesus
convida aqueles que estavam com ele na altura, que o seguiam, Jesus convida-os a segui-lo e diz: vinde comigo, venham comigo. E isso implicou todos aqueles que o seguiam e a todos aqueles que o seguem atualmente, implica sempre uma resposta, que é livre. Portanto, desde cedo senti o apelo e o desejo de servir a comunidade, desde muito cedo, desde menino, portanto, em diversas tarefas e responsabilidades. A paróquia onde cresci, onde nasci, era uma paróquia, uma pequena comunidade, e como pequena comunidade que é, há muitas oportunidades de podermos trabalhar e de trabalharmos com alegria perante as necessidades que vão surgindo. E nesse sentido eu fui-me disponibilizando, tal como Samuel se disponibilizou para o serviço, dizendo: eis-me aqui para aquilo que eu puder fazer e naquilo que eu puder contribuir. Na altura, eu deveria ter para aí uns 14, 15 anos, muitas pessoas foram determinantes na questão do discernimento e também na questão do chamamento. Lembro-me de algumas pessoas que realmente me marcaram profundamente e que, de certa forma, me disseram que a minha resposta podia estar a apontar para algo. Lembro-me da nossa irmã Aurora Melo, da Arminda, do Sr. Tavares, do querido Reverendo Telmo, que já está com Deus, e outras pessoas. Portanto, acho que como leigo, como jovem, praticamente desempenhei quase todas as funções, desde professor de escola dominical, membro da junta, animador, guitarrista, tudo, representante dos jovens, representante ecuménico, desde cedo, desde muito cedo, e também desde muito cedo que conheci a Filipa num campo de férias. Tinha eu 16 anos, portanto conheci Filipa, era mais nova do que eu, e passado um ano nós começamos oficialmente a namorar. Eu tinha na altura 17 anos e nesse tempo, com 17 anos, as minhas opções e escolhas já estavam, de certa forma, orientadas para as solicitações da Igreja, onde eu pessoalmente experimentava e continuo a experimentar uma alegria muito forte e muito significativa. E isso são muitas as coisas, são muitas as tarefas, mas sinto uma alegria verdadeira e significativa. E nessa altura, portanto, eu jogava futebol já há cerca de 4 anos numa equipa onde era federado, e lembro-me que na paróquia se falava na necessidade de ter alguém que ajudasse na animação musical. Portanto, e eu, depois de participar numa atividade na altura do DGIL, do Departamento da Juventude da Igreja Lusitana, dei por mim a pensar: bom, eu tenho que esforçar-me para aprender a tocar guitarra e assim ajudar naquilo que a comunidade está a precisar. E foi isso que aconteceu. Portanto, eu decidi começar a aprender a tocar guitarra e necessariamente tive que deixar o futebol, e isso na altura foi uma decisão difícil, porque até se estavam a afigurar alguns desenvolvimentos. Portanto, depois o meu compromisso na Igreja, ele continuou naturalmente, assumindo as diversas responsabilidades. Fui namorando e portanto, sempre também com a Filipa. Nós namoramos cerca de 13 anos, e eu hoje, quando estava a preparar aqui esta partilha e estava a tentar sistematizar um pouco, a orientar o meu pensamento e as respostas, dei por mim a pensar num facto curioso: é que foi a Filipa, na altura minha namorada, que me disse: tu ainda vais ser padre da Igreja. Portanto, foi a primeira pessoa de todas que verbalizou essa afirmação. Portanto, nós sempre tivemos uma relação onde o compromisso com a Igreja foi algo de importante e fundamental no nosso próprio relacionamento e fez parte. Naturalmente, o sim ao ministério ordenado surgiu, bem como o sim ao matrimónio. Na minha opinião, os dois complementam-se, e uma coisa é certa: quando Deus nos chama,
e lhe respondemos, eis-me aqui, ele não nos falta com a sua graça, e é a sua promessa, Deus é fiel e Deus é amor, e criou-nos para esse amor. Obrigada. Então também ambas as vocações, para ambos os ministérios da família, mas também do ministério ordenado, foram surgindo na tua vida, também perante a disponibilidade que o Reverendo Sérgio foi mostrando, como também tinha dito, muito inspirado pelo versículo eis-me aqui, aberto, predisposto também ao que ia surgindo, e por isso foi vendo quais eram as necessidades. E também com naturalidade, não é? Foste apercebendo destas vocações com naturalidade, porque também no seio da Igreja Lusitana havia a compatibilidade entre ambos os ministérios. E então foi surgindo, foste fazendo caminho. E agora, Sérgio, nesta conversa gostávamos de avançar para uma questão que nos foi muito colocada. Nós auscultamos alguns jovens, algumas pessoas, sobre quais eram as principais dúvidas que eles tinham em torno deste tema. E uma questão que é relativamente frequente é, na Igreja Lusitana, que é permitido que os clérigos tenham vida familiares, quais é que são os fundamentos bíblicos e teológicos que sustentam isto, não é? Porque bem sabemos que noutras confissões isto não é permitido, também por outros entendimentos, de outros fundamentos bíblicos e teológicos, e sabemos que há aqui também diferentes posições. Por um lado, sabemos que não é conhecida nenhuma relação amorosa de Jesus, sabemos que os apóstolos também largaram tudo o que tinham para ir com Jesus, sabemos que Paulo, por exemplo, da primeira carta aos Coríntios, recomenda que as pessoas não casem, mas também sabemos que Paulo, por exemplo, diz que quando faz, falo por convicção própria e diz essa recomendação por convicção própria e diz que não é por nenhuma indicação de Jesus. Vemos também em Coríntios que alguns apóstolos faziam acompanhar de mulheres, enfim, há aqui várias passagens bíblicas que nos deixam a pensar. E, portanto, poder-te colocar também a ti esta questão, também do ponto de vista da Igreja Lusitana, quais é que são os fundamentos bíblicos, não é? E teológicos que sustentam a compatibilidade de ambos estes ministérios? Na Igreja Lusitana, quer o ministério ordenado, quer o matrimónio, são considerados ritos sacramentais, ou seja, são sinais exteriores, no fundo, diretamente instituídos por Jesus Cristo, que operam a sua graça no mundo que é criação de Deus. Esta palavra operar, que está muito ligada à dimensão sacramental, a dimensão operativa, tem muita substância, porque aquele que é chamado, quer ao matrimónio, quer ao ministério, ele não está apenas por si, Através da pessoa, dimensão comunicativa e performativa, Jesus opera e faz acontecer a sua graça, a sua própria ação. No fundo, isto é uma dimensão mais teológica ou sacramental da abordagem, mas, no fundo, nós, para comunicarmos, precisamos da linguagem. E a linguagem teológica ajuda-nos nesta aproximação. Em termos bíblicos, por exemplo, cito aqui a carta de Tito, a carta a Tito, capítulo 5, versículos 6, em que se pode ler: deixei-te em Creta para acabares de organizar o que ainda falta e para colocares presbíteros, padres, em cada cidade, de acordo com as minhas instruções. Cada um deles, agora reparem, porque a palavra é uma palavra encarnada. É uma palavra encarnada e é um texto encarnado num contexto que naturalmente tinha características e vicissitudes muito, muito próprias de comunidade e de tempo. E então reparem nesta nota. Os presbíteros padres em cada cidade, cada um deles deveria ser irrepreensível, marido de uma só mulher, com filhos crentes. Aqui se percebe, no fundo, já a ligação às duas dimensões, ministerial e matrimonial, a sacerdotal e a matrimonial.
e percebemos que estão em relação e são condição, no fundo, uma para a outra. O casamento, na perspectiva da Igreja Lusitana, como rito sacramental, dá início a uma nova comunidade familiar, que nós também dizemos e chamamos e gostamos, e este tempo de pandemia também veio aflorar a dimensão da Igreja doméstica. Por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, Paulo exorta: o marido deve amar a esposa como a própria carne. E reparem depois na forma como ele dignifica a dimensão matrimonial. Amá-la como Cristo amou a Igreja e se doou por ela. Portanto, na palavra viva, no fundo, Bíblia, que nos aviva, encontram-se fundamentos de conciliação e de complementaridade, bem como caminhos de amor, de perdão e de reconciliação. Caminhos de amor, de perdão e de reconciliação, que no fundo são os grandes pilares da nossa caminhada existencial. Sim. Obrigada, não estava a conseguir ligar o micro. Obrigada, Sérgio. E trazendo também esta realidade da conciliação de ambos estes ministérios para a tua vida, saber também aquilo que, na tua experiência, são os desafios, porque também sabemos que os há, não é? E muita gente questiona os desafios, as eventuais incompatibilidades que podem existir, portanto, saber também na tua vida, poderes partilhar connosco quais os maiores desafios que tu sentes ao exercício do ministério ordenado por conta da família, e também, por outro lado, quais os desafios que sentes ao exercício do ministério da família, enquanto pai e marido, por conta da Igreja e também das múltiplas funções que assumes na Igreja. Como é que sentes esta dualidade? O desafio, na minha experiência pessoal, e admito que haja muitos, é o equilíbrio emocional. É o equilíbrio emocional e a capacidade de transmitir as emoções e as vivências. Por vezes, um problema em casa até pode ser, em si, uma oportunidade de crescimento e de testemunho, onde é preciso suportar e superar. E isso é tão importante nos dias de hoje. E suportar e superar com a esperança que a própria fé nos dá. Como diz o povo, a vida não é um mar de rosas. A vida não é um mar de rosas. E quer o ministério ordenado, quer o matrimonial, tem a ver essencialmente com relações. Tem a ver com a relação com Deus, tem a ver com a relação com a comunidade. E é preciso saber suportar e superar. Numa linguagem até mais de gestão, é um processo de melhoria contínua, de construção e de reconstrução. Até quase que, agora numa linguagem mais teológica, é quase que um processo de santificação, onde é preciso nascer e renascer e procurar fazer novas todas as coisas. Precisamos de acreditar mais e mais com esperança, sabendo perdoar, sabendo comunicar e sabendo, no fundo, partilhar as experiências, as dificuldades e as vicissitudes. Portanto, no fundo, é este equilíbrio emocional que é um desafio. Tem os seus pontos mais exigentes, mas também tem a dimensão da graça, de sabermos que o Senhor está conosco e que a sua promessa se concretiza. Ele dá-nos porque também nos capacita. Não são as nossas capacidades por nós. É Deus que, se Deus nos chama, então porque Ele é bom e é amor, então Ele vai nos capacitando e vai nos preparando para os desafios que nos vai colocando em cada tempo. Ainda nos desafios,
perguntar-te se para ti tu não consideras que haja o risco de quando um clérigo tem uma família, tem também um trabalho secular, como é o teu caso, de se passar a ver a vida religiosa como uma profissão, não como uma vocação, uma entrega de vida, mas quando também se tem outras ocupações a que se tem que dedicar tempo e vida, se não há o risco de passar a ver a vida religiosa e a vida pastoral como uma profissão. Ora bem, hoje em dia, um dos critérios profissionais e em processos de recrutamento, procura-se que realmente a pessoa tenha um conjunto de aptidões ou tenha vocação para o desenvolvimento daquela profissão, porque sabemos que a questão vocacional é determinante. Obviamente que a Igreja, enquanto a Igreja, entenda-se, tem a sua dimensão carismática e tem a sua dimensão institucional. E como instituição que também é, obviamente orientada pelo Espírito Santo e pelo povo em caminho, não é? Essa instituição tem diversas estruturas e as estruturas precisam de responsáveis e o Senhor provém. E na Igreja Lusitana o processo participativo é um processo muito, muito aberto, em que leigos e clérigos são chamados a colaborar e a participar e até a eleger. Portanto, não considero que haja o risco, por exemplo, numa igreja minoritária, não considero que haja o risco de um carreirismo ou de uma espécie de carreirismo esvaziado de sentido. Não, pura e simplesmente há diversos ministérios e esses ministérios em todo o tempo vão sendo ocupados e desenvolvidos por pessoas que são chamadas e que nesse exercício devem tentar dar o melhor de si e depois devem, se surgir outras oportunidades, responder livremente, se possível, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Há então um tempo e um lugar também para o exercício de para tudo há um tempo e um momento. Um tempo e um momento. E passando dos desafios também para as vantagens, não é? Que na tua vida, a nível pessoal, exercendo já o Ministério Ordenado há algum tempo e o Ministério Familiar também, o teu filho Joãozinho tem 10 anos. Tem 9. E por isso, tem 9, é finalista. Mas, do quarto ano. Tendo já tu exercido ambos os ministérios há algum tempo, saber também para ti quais são as vantagens, não é? Quais são as vantagens que encontras no exercício de ambos os ministérios em detrimento da dedicação exclusiva a apenas um deles? Eu pessoalmente, eu sempre, por exemplo, sempre desde os meus 18 anos, sempre trabalhei e estudei, teve que ser, por várias razões, mas teve que ser. E eu vejo isso também como uma vocação. Portanto, em que o desafio está lá e é preciso trabalhar arduamente, muitas vezes conseguindo fazer melhor, outras vezes não tão bem, mas é um processo de busca. A questão profissional, para mim, é uma questão, ou do desempenho de uma atividade secular, para mim isso é muito importante. Eu tive pessoas que para mim foram e são referências e que me marcaram muito também pelo seu testemunho e pela sua forma de ser e de trabalhar e de conciliação da vida pessoal, da vida familiar, da vida laboral e da vida ministerial. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Bispo Dom Fernando Soares, com quem tive uma relação muito próxima desde muito novo. Portanto, vejo como uma aliança. Acho que nunca utilizei esse termo, mas essa expressão, mas acho que é isso mesmo. É procurarmos construir e renovar esta aliança, porque se o fazemos neste momento, e se eu faço, e se existe a necessidade de eu ter que conciliar, é porque no fundo Deus me chama a fazer isso mesmo neste tempo. Então eu tento dar o melhor de mim. Acho que se por um lado pode haver menos tempo para uma área ou mais tempo para outra, o Senhor também proverá.
E muitas vezes, por exemplo, atualmente nas funções que eu exerço na igreja, muito por exemplo, do desempenho e das tarefas e assuntos que consigo tratar, eu vou beber muita da experiência no fundo, à minha atividade empresarial. E quantas vezes, em sede de auditorias e auditorias complexas e processos de fiscalização, nomeadamente na área das condições de trabalho, há certas coisas que só se conseguem resolver com valores que, no fundo, são os valores cristãos, em que somos chamados a pôr-nos no lugar do outro, a termos uma atitude muitas vezes de compaixão e de abertura, a não nos limitarmos a uma dimensão normativa, porque tem que ser e corta-se a eito. E quantas vezes eu dou por mim a dizer, bom, vamos tentar ver a coisa de uma outra perspectiva e vamos tentar encontrar aqui uma oportunidade para que neste processo nós possamos ajudar esta instituição a crescer. E para mim isso é tão importante. Não preciso dizer que sou presbítero, não preciso dizer que estou ligado à igreja, mas as pessoas sentem isso como algo de valorização. E isso para mim também me enche muito, assim como me enche as atividades na igreja e aquilo que se desenvolve em várias frentes tão bonitas, tão significativas e tão felizes. É uma aprendizagem que também se leva de umas dimensões para as outras da tua vida. Sim, completamente. E aproveito para relembrar aqueles que nos estão a ver que podem fazer perguntas, portanto, as questões que forem surgindo, as inquietações, vão deixando na caixa de comentários do Facebook e também no YouTube. E avançamos, seja para uma pergunta que há pessoas que têm muita curiosidade em saber como é que é isto de um padre casado, como é que isto se dá na prática, no dia-a-dia. E por isso, perguntar-te como é que é um dia teu, o teu dia-a-dia. Conta-nos um dia teu, como é que é com a conciliação do trabalho na igreja, com o trabalho escolar, com a família. Como é que fazes assim num dia para teres lugar e para o tempo pastoral, para o tempo de dedicação à família, para o tempo de trabalho e dedicação à empresa que fundaste e que geres, porque também nós leigos sentimos, eu acho que é um desafio que sentimos cada vez mais, que é difícil conciliar, não é? O tempo, para nós, o nosso tempo de espiritualidade e de oração com a nossa vida, com as várias dimensões. Como é que tu o fazes? Como é que é? Conta-nos um dia teu. Bom, antes de ir propriamente à pergunta, a questão da conciliação, por exemplo, nos últimos 2 anos, ao nível português e ao nível da União Europeia, tem sido motivo de grandes reflexões. Como é que é possível conciliar? O que é que está a faltar para as sociedades desenvolvidas e em desenvolvimento? O que é que está a falhar? E porquê é que estão a acontecer tantos desequilíbrios na conciliação entre o trabalho, por exemplo, e a vida pessoal? O problema tem a ver com os valores e os fins. Porque sabemos muito bem, por exemplo, que no mundo do trabalho, muitas vezes o objetivo não é a conciliação. O objetivo é obter o máximo de rendimento no menor tempo disponível de produtividade de uma pessoa. E isso, entrando em prática, isso começa a absorver toda a disponibilidade que a pessoa e depois as próprias famílias vão tendo. E hoje fala-se muito, é preciso ter tempo para descansar, é preciso ter tempo para a conciliação e a reconciliação entre as várias fases. Biblicamente, isso até é muito bonito na narrativa de Gênesis, porque nós vemos um Deus que, quando tudo criou e viu que tudo era bom, Deus descansou, não é? Ou seja, descansou, dá-nos esta perspectiva de também podermos ter tempo para
conciliar e nos reconciliarmos com as diversas dimensões que somos chamados a fazer na vida, na família, no trabalho e por aí afora. Portanto, a questão agora, pegando num dia meu, o domingo para mim é o dia por excelência de serviço eclesial, geralmente com as celebrações eucarísticas e algumas visitas pastorais quando acontecem, e também estar com a família. Geralmente, às segundas-feiras, que é o dia mais voltado para o descanso do clero, das pessoas que estão ao serviço das paróquias ao domingo, eu tenho necessidade e procuro fazer com que esse dia seja o dia mais voltado para a minha atividade empresarial, em que reuniões de alguma magnitude ou com maior expressão, eu procuro concentrá-las às segundas-feiras. Depois, à noite, ao final da tarde, procuro sempre um tempo de conciliação com a família e também algum desporto. Desde há 1 ano e meio esta parte, aprendi a gostar de fazer corrida a um nível amador, mas gosto de corrida. E também aqui numa pequenina área, num pequeno logradouro da paróquia de Bom Pastor, vou praticando um bocadinho de agricultura, que também muito me alegra e também muito me faz bem. Depois, às terças-feiras, geralmente é o dia que no Centro Diocesano da Igreja me dedico à parte da tesouraria e às questões relacionadas com a gestão do património. Às quartas-feiras volto-me para aquilo que eu chamo pastoral local, onde nas paróquias ou através de contactos com membros da comunidade que não podem ir às paróquias, telefonemas, etc., procuro estar envolvido com os paroquianos e com as pessoas e contactos que se estabelecem, muitas vezes também através dos centros sociais que estão ligados às respectivas paróquias do Salvador do Mundo e também do Bom Pastor. Por vezes, em algumas noites, tenho necessidade de formação e de reciclagem. Na minha área, isso é um processo também contínuo, até para a própria certificação, implica que haja formação de forma recorrente, onde às vezes recebo formação, outras vezes participo também em algumas ações de formação na qualidade de formador, quando assim me solicitam. Portanto, é um tempo preenchido, mas mas também estou, digamos, com 41 anos, se eu não trabalhar ao máximo nesta fase, em que idade é que irei fazê-lo? Portanto, para tudo há um tempo e um momento. Eu agora nesta fase, naturalmente, tenho que trabalhar mais, porque é assim que tem que ser. Muito bem, é uma aprendizagem para nós também, leigos, em como saber gerir a nossa vida profissional, social, também com a nossa dimensão espiritual e arranjar um tempo para tudo no nosso dia-a-dia. Obrigada, Sérgio, pelo testemunho que nos trouxeste. Se te parecer bem, avançávamos para as perguntas que nos têm chegado do público e terminávamos assim esta primeira parte da conversa. João Pedro, podemos avançar para as perguntas. Ok, então já temos aqui algumas perguntas que nos foram fazendo chegar durante a conversa. E então a primeira é do Rui Almeida e a pergunta são várias perguntas, mas vamos tentar responder todas. Como funciona o casamento de clérigos na Igreja Lusitana? O reverendo pode fazer voto de celibato se quiser? Pode ser divorciado? Caso seja divorciado, pode casar outra vez? Posso responder? Força. É uma boa questão. Obrigado, Rui, pela participação, pela presença e pela manifestação de interesse. Os clérigos na Igreja Lusitana podem livremente optar pelo matrimónio. Não existe a lei do celibato obrigatório. No entanto, se o clérigo desejar, pode não optar pelo matrimónio, porque não existe o voto de obrigação celibatária.
pode acontecer, de facto, o divórcio e a necessidade de contrair um novo matrimónio. No entanto, quando a circunstância aponta para esta realidade de um divórcio e um voltar a casar, importa que haja um caminhar espiritual de discernimento das partes envolvidas, juntamente com, numa comunidade e com um ministro. A questão do celibato, ela é interessante na história da Igreja. Claro, nós estamos no século XXI e por vezes rematamos a abordagem numa pincelada, mas na história da Igreja a questão do celibato, ela foi-se impondo como lei. Ela nem sempre foi lei, nem sempre foi obrigatória. Começou no século XI, depois com o Papa Gregório no século VII, depois no século XII, nos concílios I e II de Latrão, mas só o Concílio de Trento, no século XVI, é que impôs o celibato obrigatório à Igreja do Ocidente. Porque nas igrejas católicas do Oriente, a questão do celibato é diferente. Portanto, quando se aborda a dimensão celibatária, temos que perceber que há diversas abordagens, há diversos entendimentos. Felizmente, na Igreja Lusitana, que não é melhor nem pior do que as outras, a questão do celibato ela é aberta, ela é livre e, como sacerdote, o que posso dizer é que o matrimónio e o celibato são dois ritos sacramentais que operam naturalmente a graça de Deus, e quem sentir a vocação de os seguir, deve seguir, porque Deus também atuará. Obrigado, Sérgio. E ainda neste tema do celibato, temos aqui outra pergunta que traz o tema de uma perspectiva um bocadinho diferente, da Catarina Sacout, que diz: em Mateus 19, Jesus fala diretamente do celibato e diz: há aqueles que se fizeram eunucos para o reino do céu. Não estará Jesus aqui a incentivar o celibato? Ora bem, estamos a falar de um texto e de um contexto específico. Reparem, a Sagrada Escritura começa pela criação do homem e da mulher à imagem e semelhança de Deus e termina com a visão das núpcias do Cordeiro. Do princípio ao fim, a Escritura fala-nos do matrimónio como um mistério, como uma vocação, como uma aliança. No entanto, importa que cada homem e cada mulher responda livremente ao chamamento de Deus, que, em algumas situações, pode implicar o matrimónio, noutras não. Portanto, isto tem a ver com a marca pessoal única e do plano amoroso de Deus para cada seu filho e cada sua filha. E que nesse plano de amor, num caso poderá passar pelo matrimónio, no outro caso poderá por ser e se concretizar numa vida celibatária. Eu não tenho dúvidas que as comunidades religiosas de monges e outras, onde o celibato é obrigatório, não quer dizer que essas pessoas são menos felizes do que eu. Nada disso. Significa que vivem a dimensão do amor que sentem e anunciam de uma forma diferente. Mas essa forma diferente, essa diversidade, também nos faz perceber, no fundo, a diversidade e as diversas matizes e expressões deste amor de Deus, de amor de Deus e deste Deus que é amor e quer que nós vivamos em verdade, na palavra e na ação, esse mesmo amor. Ok, obrigado, Sérgio. Agora, então,
fugindo agora um bocadinho a este tema, temos aqui uma pergunta da Maria Manuel Pimentel Abreu, e ela pergunta, não era Madalena a eleita e preferida de Jesus? Não estava sempre com ele? Ora bem, hoje, claro que nós sabemos que existem muitos escritores e muitos historiadores e muitos teólogos, mas hoje os historiadores, digamos, mais sérios, não têm dúvidas em dizer que Jesus foi celibatário. Os vários textos, os vários escritos encontrados apontam esta dimensão celibatária de Jesus. Agora, uma coisa nós sabemos, é que Jesus não impôs a lei do celibato a ninguém. Mas ele teve discípulos como Pedro, que eram casados. Paulo foi, por aquilo que nós sabemos, igualmente celibatários. Mas ele não, no fundo, ele não invocou essa lei, deixando-a, no fundo, fluir livremente. Como ministério, o matrimónio pode ser uma realidade de grande felicidade para um casal, mas pode ser uma realidade complicadíssima para o outro casal, porque se calhar a vocação não passa por essa dimensão. Portanto, aquilo que posso partilhar, daquilo que sei, no fundo, daquilo que pouco sei, é exatamente isso. Muito bem. Então, agora sim, fugindo mesmo mais ao tema do celibato como uma filosofia e indo para questões mais práticas, temos aqui outra questão do Rui Almeida, que nos pergunta: sabendo que a Igreja Lusitana permite o casamento de clérigos, não há o risco de os padres católicos virem para a Igreja Lusitana só por causa disso? Qual é a experiência da Igreja nesse sentido? E ainda mostra aqui um exemplo também de, tal como se conta, que a Igreja Anglicana começou só pela vontade do rei Henrique VIII casar. Ora bem, isso são, num ou noutro aspecto, são frases que fecham, mas no fundo o que nós percebemos é que a Igreja é o povo em caminho ao longo do tempo, com uma experiência, com uma história e com uma economia da salvação. E nesse caminhar, nesses anos, nessas experiências de sofrimento, superação, nesse caminhar existem muitos factos, existem muitas experiências. E não é pelo facto de, na Igreja Lusitana, o matrimónio dos ministros ser opcional, e nós temos visto isto ao longo dos anos da Igreja, e o tempo ajuda nesse discernimento, que não é esse o fator que faz com que as pessoas venham, ou muitos sacerdotes venham para a Igreja Lusitana. Pode acontecer uma outra situação, mas essa não é a força maior. A força maior é a vocação. E a vocação, como falei anteriormente, é a resposta a um chamamento que se quer feliz e que se quer como um todo. A Igreja Lusitana é uma igreja que, como outras igrejas, e como sempre a igreja ao longo da história viveu, é uma igreja que tem necessidades. Porque fazer missão implica necessidades. A missão de Jesus foi responder às necessidades do povo encarnado. E para isso foi preciso arranjar discípulos, foi preciso encontrar soluções, foi preciso superar problemas, foi preciso suportar perseguições. Essa é a marca. Essa é a nossa marca. Nós não somos a massa. Às vezes confundimos-nos e julgamos que a igreja é a grande massa. Mas nós somos o fermento, o pequenino grão, pequenino e frágil grão de fermento, que em cada tempo vai ter que chamar pessoas,
vai se deparar com dificuldades operacionais, organizacionais, relacionais, mas uma coisa nós sabemos, é que Deus não nos faltará com a sua graça. E se, neste momento, por exemplo, algum ministro de uma outra igreja nos estiver a ouvir e estiver a sentir realmente a minha vocação passa por viver em verdade, viver em coerência, uma dimensão matrimonial, então que perceba que nesta porção da Igreja de Cristo existe essa possibilidade de vida e de felicidade. Obrigado, Sérgio. É uma importante mensagem que fica. E então agora, para terminar num tom mais ligeiro e mais prático, temos aqui uma pergunta bastante prática em relação aos teus dia-a-dias e à tua vida de casado, que é se a Filipa não reclama de não lavares a louça, se é conciliável a divisão de tarefas em casa. Se a Filipa não reclama, ai, reclama pois. Às vezes ela reclama e eu protesto. Não, obviamente que muitas vezes flui sempre, flui normalmente, como em qualquer casal. Umas vezes há circunstâncias que impedem e há uma outra tarefa que recai mais sobre um ou sobre outro, num ou naquele momento, para poder responder com solicitação a alguma circunstância. Mas às vezes reclamamos e depois lá vamos superando e vamos nos ajustando e vamos crescendo. Vamos crescendo também enquanto casal. Porque é isso mesmo, nós vemos e vimos também os discípulos de Jesus e as comunidades do Novo Testamento, quantas circunstâncias houve dificuldades, houve por vezes incompreensões, mas isso faz parte da nossa vida. Portanto, e às vezes na divisão das tarefas temos uma ou outra dificuldade, mas temos que ir criando métodos, e se à segunda-feira eu não lavo a louça, olha, à terça terei que o fazer. E eu até gosto de lavar a louça. É um bom exercício, como diz o nosso bispo Dom Jorge, e marcou-me quando ele uma vez fez essa partilha. Por vezes, ao lavar a louça, consegue pensar em coisas muito importantes para a própria missão da Igreja. Ou seja, nas pequenas tarefas, nós também podemos, se as estivermos a fazer com sentido, com profundidade, nessas pequenas tarefas, que não são menores ou menos do que as outras, nessas pequenas tarefas, nesse exercício, o chamamento ao vocare, que dá depois origem à palavra vocação, o diálogo acontece. Muito obrigado, Sérgio. Infelizmente já não temos tempo para mais perguntas, iremos ter que terminar aqui, mas muito obrigado então. Acho que já fiquei a saber mais o que queria sobre este tema, e obrigado e boa noite. Obrigada, João Pedro, também pelo teu apoio. E seja obrigada por esta nota final mais prática daquilo que é a tua vida, o teu dia-a-dia, a conciliação de todas estas dimensões. Ora bem, Mariana, é assim, é claro que eu não disse há bocadinho na resposta, mas nós temos umas escalas, não é? Temos umas escalas para podermos organizar, onde nós temos as diversas tarefas e responsabilidades organizadas. Assim como temos escalas de cultos na igreja, também temos escalas aqui em casa. E queria dizer-vos que foi com muita alegria que também participei aqui neste momento, neste tema também tão querido, e que Deus a todos nos abençoe e que nos dê também uma noite tranquila,
que nos ajude na conciliação das várias dimensões da nossa vida e, acima de tudo, que cada um de nós, nas várias dimensões, possa também responder: eis-me aqui, e ser o fermento que Deus quer, onde quer que a pessoa se encontre. E isso é que é importante, como a Mariana também já fez numa partilha no campo de férias do ano passado, num tempo em que muitas vezes nos é apresentado o menos, nós não podemos deixar de ser mais. Temos que ser mais nas pequenas coisas em casa e também nas pequenas coisas na igreja. Mesmo que seja a lavar a louça, nós podemos ser mais. É verdade. Um abraço Obrigada, em Sérgio. Cristo a todos. E dizer que também nos deixas aqui com vários pontos para refletir, desde a história que nos contaste do teu percurso e da tua predisposição para aceitar aquilo que ia surgindo, não é? Na tua vida também com naturalidade, poder pegar aqui em alguns pontos que nos deixaste e que vamos levar esta noite, a tua predisposição com base no versículo "Eis-me aqui", também nos toca a nós leigos, que vamos fazer no nosso caminho. E também o facto de teres assumido ambos os ministérios com base também naquilo que é o entendimento da Igreja Lusitana e das igrejas da Comunhão Anglicana, sobre, por exemplo, as duas passagens de que nos falaste, a título exemplificativo da carta a Efésios, da carta a Tito, mas também como nos trouxeste daquilo que é o entendimento da vida de Jesus, que disseste que o entendimento também mais consensual atualmente é o de que assumiu a vida celibatária, mas também que não a impôs. E por isso sublinhaste, e bem, e deixo aqui no final, para levarmos como reflexão, a liberdade de cada crente para discernir, no fundo, aquilo que é a sua vocação e aquilo a que está a ser chamado. E também o exemplo com que nos deixas, de que para tudo há um tempo e um momento. E então tu, que tens o teu trabalho secular, a tua família, as várias funções múltiplas que assumimos dentro da igreja, é também uma inspiração para nós, para perceber que podemos aprender nas várias dimensões da nossa vida e levar essas aprendizagens para as outras dimensões, criando e conseguindo alcançar também aqui o equilíbrio emocional de que nos falavas. Obrigada, Sérgio, pela partilha, pelas várias reflexões com que nos deixas e pela generosidade e a abertura com que fizeste. Obrigada. Obrigado e um abraço em Cristo a todos aqueles que nos estão também a acompanhar. Obrigada. E então agora para os que nos estão a ver, obrigada também por nos terem acompanhado no Facebook, também no YouTube. Dizer que em breve vamos anunciar o tema e o convidado da próxima semana, portanto fiquem atentos também às nossas redes sociais que poderão seguir se quiserem também acompanhar a atividade do Sigil e aquilo que vamos fazendo. Queremos neste episódio em particular também agradecer as sugestões que nos têm chegado, episódio por episódio, de pessoas que nos vão sugerindo temas e convidados e pessoas para trazermos aqui ao programa. Portanto, obrigada também pelo envolvimento de todos e ficamos juntos e até à próxima semana. Obrigada.